A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Hoje é 21 de novembro de 2021. Estamos chegando já no final do ano de 2021. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque quando ainda estávamos convosco, vós mandarmos isto, que se alguém não quiser trabalhar, e não coma também. Que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Isso era a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né? Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então, porque versículo 3 e 10 de 2 Tessalonicenses: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandarmos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, meus amados irmãos, é o que está acontecendo hoje, nos últimos dias, né? Que antecede a volta de Jesus. É muita apostasia, muita distorção da palavra de Deus. A palavra de Deus nos é bem clara, que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Os cristãos brasileiros, eu não digo os não cristãos, mas os cristãos brasileiros, a maioria, nem todos, mas a maioria, eles são analfabetos de Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles não comparam o que o pastor deles estão falando com a palavra de Deus. Por isso que está muito engano, por isso que a maioria são bodes conduzindo bodes, né? Não são ovelhas, não são pastores conduzindo ovelhas, são bodes conduzindo bodes, né? Então, por isso que eles, não, o que o pastor fulano de tal falou, eu não vou nem olhar na escritura. Se o pastor falou, está falado. Nós vamos ficar com o que o pastor falar. Nós não precisamos de recorrer à palavra de Deus. Então, é isso que está acontecendo. Um dos motivos da volta de Jesus, uma das profecias da volta de Jesus que ia acontecer nos últimos dias é a apostasia. Um falso evangelho, né? Uma apostasia. O apóstolo Paulo já advertiu isso ao jovem Timóteo, né? Falou que nos últimos dias aconteceriam isso, né? Muita apostasia, muitos homens pregando o evangelho de si mesmo, não recorrendo mais às escrituras. Ele simplesmente pregando do seu bel prazer, né? Então, o que está acontecendo hoje? Então, vamos aqui, meus amados irmãos. A lei, o que nós vamos chegar aqui? A lei tinha o propósito a lei, ela não tinha no propósito de nos conduzir a Cristo. A lei, ela tinha o propósito de nos conduzir a Cristo. Esse era o motivo da lei, era nos conduzir a Cristo, né? Então, a lei, o propósito dela era nos conduzir a Cristo, né? Agora, veja bem, o que diz lá no livro de Gálatas? No livro de Gálatas diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então ninguém conseguia cumprir a lei. De toda maneira que os israelitas tentassem cumprir a lei, eles não conseguiam, que era impossível cumprir a lei. Ninguém conseguia. Ninguém pode obedecer perfeitamente todos os mandamentos de lei. Ninguém pode. Ninguém conseguia. Por mais que tentavam, eles não conseguiam obedecer a lei integral, totalmente, né? Em Romanos 3:23 está escrito bem assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer que ninguém conseguia cumprir a lei sem pecar, né? Então, na verdade é que eu volto a falar, ninguém conseguia cumprir a lei integral, totalmente. A lei, qual que é o significado da lei? A lei nos mostra o tão pecador que somos. Esse era o motivo da lei. A lei era para nos mostrar os israelitas, os hebreus, tão pecadores que eles eram e tão pecadores que nós somos, que ninguém conseguiu. Por isso que era o motivo da lei. Deus instituiu a lei para nos mostrar o tanto que somos pecadores, que nós não conseguia cumprir a lei. Nós não conseguia
cumprir a lei. Então qual que é o motivo da lei? A lei era para nos mostrar o tanto que nós era pecador e que nós necessitava de um Salvador. Então esse era o intento, o motivo da lei, né? Então Jesus Cristo foi o único que cumpriu a lei em toda a sua totalidade, sem errar um tio, sem falhar em nada. Jesus, ele veio, se fez carne, veio e cumpriu toda a lei sem pecar. Sem pecar, porque se Jesus tivesse pecado, ele não ressuscitaria, né? Ele não ressuscitaria. Então esse foi o motivo da lei. Então, a lei, ela só durou até Cristo. O fim da lei é Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele aboliu a lei. Nós não estamos vivendo mais pela lei. Nós estamos vivendo agora a era da graça. Nós estamos vivendo pela graça. Então nós não temos que cumprir mandamentos da lei. Nós não temos que cumprir mandamentos da lei. Nós não estamos vivendo na época da lei. Nós estamos vivendo na época da graça. Então, muitos pastores hoje pegam mensagem para Israel, mensagem lá de Israel, e aplica na igreja. Não tem nada a ver. Você pega como que você vai pegar uma mensagem que Deus está falando com Israel e vai aplicar na igreja? Então veja bem o que está aqui em Malaquias. Em Malaquias, no capítulo 1. Vamos para o livro de Malaquias, que é o último livro, né? O capítulo 1 está escrito, como está escrito no capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então veja bem. Peso, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor para ir contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então o Senhor levantou o profeta Malaquias para profetizar contra Israel. Contra Israel, né? Contra Israel. Não tem nada a ver com a igreja, né? Não tem nada a ver com a igreja. Aí os pastores hoje, eles pegam o versículo de Malaquias, como lá o que fala do dízimo, né? Malaquias 3,10, e aplica na igreja. Sendo que não tem nada a ver. Aquilo ali o Senhor estava falando com o povo de Israel, não estava falando com a igreja. Ali é povo de Israel. A igreja nem tinha nascido ainda. A igreja nasceu em Atos 2. Onde está Malaquias? Malaquias está antes do nascimento de Jesus. Antes que Jesus se fez carne e veio à terra. Está antes de Jesus. Então, esse é a falsa interpretação. Por que os pastores, a maioria, fazem isso? É para se beneficiar. Porque o povo não lê Bíblia. Eles falam assim, vamos aplicar isso aqui e vamos ver o que vai dar. Vamos aplicar isso aqui e vamos ver o que vai dar. Se der certo, nós vamos ganhar muito dinheiro. Então essa é a mentalidade de muitos pastores hoje. Eles estão aplicando mensagem que é para Israel e estão aplicando na igreja. Sendo que Deus lá em Malaquias 1, os pastores só lêem Malaquias 3,10. Mas não lê lá Malaquias 1,1, que Deus está falando peso da palavra do Senhor contra Israel através de Malaquias. Não está lá falando Israel. Ali não está falando ali Brasil, China, Equador, né? Alemanha. Ali não está falando, não. Ali está falando Israel. Aquela mensagem ali é para Israel. Então eles pegam texto fora do contexto para se beneficiar. É o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo? Vamos só comparar lá Malaquias 3,10. O que está acontecendo hoje? Vamos comparar as escrituras com os dias de hoje. O que era o dízimo? O dízimo era anual. Veja bem, vamos lá. São 10 tópicos que temos aqui. O dízimo era anual. Virou mensal. Hoje virou mensal o dízimo. Ó, para você ver a contradição. Segundo, o dízimo era alimento. Virou dinheiro hoje. Hoje virou dinheiro, né? Terceiro, era a lei. Terceiro, era a lei obrigatória e herança dos levitas. O dízimo era para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não podia trabalhar e dependia. Como a tribo de Levi não podia trabalhar, que eles tinham que cuidar do templo, dos tabernáculos. Então Deus instituiu o dízimo para as outras 11 tribos levar todo ano alimento para eles, porque eles não podiam trabalhar e nem tinha terra para eles plantar. Então veja bem,
Então vamos lá. Então era a lei obrigatória, a herança dos levitas. E hoje os pastores ameaçam as pessoas psicologicamente aos cristãos. Hoje os pastores ameaçam, né? Que aquilo é uma ameaça, através do dízimo é uma ameaça. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, é o que eles falam, né? Hoje os pastores ameaçam. Você vê a contradição da Bíblia com a mensagem de hoje, né? Quarto, era 10% e nem mais, era 10% de alimento, todo ano. E não era mensal, era anual. Todo ano eles tiravam 10% da sua produção e levavam para os levitas. Hoje cobram até 30%, é o trízimo, né? Só para você ver o tanto que eles distorcem a palavra. Esses cão gulosos, isso aí para mim são cão gulosos. A Malaquias fala que são cão gulosos, que pastores que nada compreendem. Vamos para o quinto. Somente os circuncidados podiam praticar. Naquela época tinha que circuncidar. Quem não fosse circuncidado não podia praticar o dízimo, né? Hoje não. Hoje qualquer gentil, incircunciso, pessoas que não, e qualquer pessoa pode praticar o dízimo, né? Incircunciso, finge imitar os levitas. Então, quer dizer, mudou totalmente. A palavra de Deus já está esquecida. O que vale hoje é o que os pastores falam. Então vamos para o sexto aqui. Então veja bem, o sexto que diz as escrituras: somente os descendentes de levitas podiam administrar o dízimo. Somente os descendentes de levita podiam administrar o dízimo. Hoje os donos de, olha a contradição, hoje os donos de templo cobram e ainda mentem dizendo que são levitas, né? Você vê, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mensagem que era para Israel, eles estão aplicando na igreja. Então isso aí é uma teologia da substituição, né? Colocando Israel no lugar da igreja. Então veja bem. A sétima, vamos aqui mais adiante. Nós estamos comparando aqui as escrituras com o evangelho atual hoje, que os pastores pregam. Olha aqui, a cada 3 anos os pobres também comiam do dízimo. A cada 3 anos os levitas repartiam os dízimos com os pobres, né? Com aquelas pessoas menos carentes, pessoas carentes, né? Hoje não. Hoje os pobres não têm vez no dízimo. Os pobres não têm vez. É por isso que o Isaías fala que são cão gulosos. Eles só querem comer, mas não dá o osso para ninguém, só quer comer. Então é isso que nós estamos vivendo hoje, né? O oitavo, vamos aqui. Oitavo, no 7º ano ninguém podia dizimar. No 7º ano ninguém podia dizimar. Então vamos colocar hoje como é hoje. Hoje a arrecadação não para nem uma semana. Hoje eles querem o dízimo, se pudesse, todo dia. Hoje nunca parou. Olha para você ver a contradição, né? Agora vamos ver aqui o nono. O devorador de Malaquias 3,10 era um inseto. Gafanhoto, era um inseto, porque o Senhor falou: aquele que não dizimar, eu vou enviar gafanhotos, manada de gafanhotos na sua lavoura, e vai devorar a sua lavoura, e vai devorar toda a sua lavoura. Então por isso que tinha que dizimar. E aqui hoje o devorador, o inseto lá de Malaquias 3,10 virou um demônio, né? Virou um demônio de azar. Os pastores falam: se você não dizimar, o devorador vai entrar na sua vida, vai devorar tudo que você tem. Eu vou falar um negócio para vocês, meus amados irmãos. Eu nunca fui tão abençoado depois do dia que eu parei de dizimar. Eu nunca fui abençoado depois do dia que eu parei de dizimar. Eu nunca fui tão próximo depois do dia que eu parei de dizimar. Porque o Senhor diz na sua palavra: você tem que dar uma oferta. Você tem que dar uma oferta com alegria. Eu nunca dei o dízimo com alegria. Eu sempre dava o dízimo faltando alguma coisa em casa. Mas o pastor falava que se eu não desse o dízimo, eu ia para o inferno. Então, o gafanhoto de Malaquias 3,10 virou demônio hoje nas igrejas, né? Então, veja bem. O décimo e último, era para suprir a tribo de Levi. O dízimo era para suprir a tribo de Levi, porque eles não tinham terra para cultivar e não podiam trabalhar, porque eles cuidavam do templo, né? Então, por que Deus estabeleceu o dízimo? Porque a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para cuidar do templo, do tabernáculo, para cuidar, montar, desmontar e organizar, cuidar do tabernáculo do Senhor, né? Então, como eles não tinham tempo de plantar, não tinham tempo de plantar e cultivar, então o Senhor estabeleceu que as outras 11 tribos tirasse todo ano 10% da sua produção, do seu alimento, e levasse para eles.
e levasse para eles, porque eles não podiam trabalhar. Era para manter a tribo de Levi. Então o que